Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que tá a galera aí do terceirão? Se preparando para as provas, para os vestibulares. O mundo tá meio parado pra gente sair, pra gente fazer as coisas que a gente estava acostumado, mas os nossos objetivos não podem parar, hein? A gente tá no segundo PET. Semana passada a gente teve o vídeo sobre a semana 1 e a semana 2 em Sociologia. Como eu falei para vocês, vou estar corrigindo hoje, nesse vídeo, as atividades da semana 1 e 2 e explicando o conteúdo da semana 3. A partir do dia 20 ao dia 24, estaremos na semana 4, que é a última semana do PET. Depois disso, a gente vai ver o que vai ser dos estudos presenciais ou não presenciais em Minas Gerais, né? Se a gente vai voltar, se não vai, como que vai ser tudo isso. Beleza? Mas até lá, vamos para as nossas correções. Eu vou estar acompanhando aqui junto com vocês, para ficar mais fácil para vocês verem aí as respostas, para a gente ler junto e entender correto o conteúdo. Semana 1, a gente estudou sobre a política, a importância de saber sobre política, o que é o papel do profissional político, né? A questão do dom, né? Que Rubem Alves fala que é como se fosse um jardineiro que tem que cuidar de seu jardim dia a dia para alcançar um tão sonhado jardim de rosas, né? Algo que seja belo aos olhos, mas que também seja bonito, não só na sua aparência, mas em toda a sua essência e tudo mais. Rubem Alves faz essa comparação e discute sobre política por meio desse texto que a gente viu anteriormente, sobre política e jardinagem. Beleza. Levando em consideração a explicação que a gente teve, os estudos que a gente fez, as pesquisas que às vezes vocês quiseram fazer por conta para conhecer mais ainda sobre o assunto, vamos fazer agora a questão do conteúdo da semana 1. Questão número 1. Após analisar os conteúdos presentes em nosso plano de estudos e ler o texto sobre política e jardinagem de Rubem Alves, responda as questões abaixo. 1. O que o autor quis dizer nos seguintes trechos? Um político, por vocação, é um poeta forte. Ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. O que ele quer dizer nessa frase? Um político por vocação. Vocação é quando a gente diz que a pessoa nasceu, né? A pessoa nasceu para aquilo, a pessoa tem desejo em fazer aquilo, ela tem uma visão da importância daquilo para a sociedade, ela sabe como que tem que agir, talvez ela tenha que aprender, né, alguns conceitos, se aprimorar, porque ninguém nasce sabendo tudo. Mas é um ser que já tem ali as características básicas para assumir aquele papel, aquela profissão. Tem gente que não nasceu gostando, não tem dom para aquilo, não tem cabeça para aquilo, não tem maturidade, nada. E ela se mete a entrar naquela profissão. Aí a pessoa foi bem longe do que seria a vocação dela. E quem tem vocação, faz aquilo que gosta, aquilo que ama, aquilo que ela tem um preparo, aquilo que ela buscou para a vida dela, ela é capaz, assim como o poeta, transformar poemas sobre jardins, textos, né? Textos que qualquer um pode escrever. Texto qualquer um escreve. Você lê ele, você entende. Agora um poeta não, um poeta ele pode escrever de um jeito que fica tão interessante, tão bonito, tão charmoso, que parece que você está vendo o que ele está escrevendo ali.
Muitas pessoas falam, né, que a leitura nos move, nos leva até lugares que estão muito distantes da gente, sem que a gente tenha que sair de casa. E aí, para quem tem interesse pela leitura, quem gosta de uma leitura, então, fica muito mais fácil ver quem é um bom leitor, quem é um bom escritor ou não, porque um bom leitor sabe identificar um texto bom e um texto ruim. E ele fala que um escritor que tenha a vocação para a escrita mesmo, consegue escrever coisas muito bonitas, né? E que o político, quando ele é um político por vocação, ele consegue transformar a política que somente pra gente numa coisa que realmente ajuda as pessoas, que realmente faz a sociedade melhorar. Foi isso que ele quis dizer, né, pessoal? Então vamos lá. Nós temos aqui as opções, vamos ver qual delas explica melhor o que ele quis dizer nessa frase, então. A. Cabe ao político por vocação transformar projetos urbanísticos em jardins de fato. Possibilidade esta não está disponível aos poetas que só o imaginam. Nada a ver. Aqui ele deu uma... Ele falou a questão do vocação, do jardim, do poeta, de uma forma não concreta. Foi uma forma... Ele fez uma forma poética, né? De uma forma poética ele quis dizer que as pessoas que nascem com um dom para uma coisa conseguem chegar nesse objetivo, conseguem fazer com que aquilo aconteça de uma forma muito bela, muito dedicada, né? Não tem a ver, né? Porque político por vocação tem que fazer jardim porque o poeta só sabe escrever sobre jardim e não construir um. Não, não é isso. B. Cabe ao político por vocação fazer tudo que tem vontade, realizando todos os seus sonhos e desejos. A questão do político não é trabalhar só para si, né? Então, um político que tenha consciência, que tenha uma mente equilibrada, ele vai saber que sociedade é pensar nas outras pessoas. Então, um político que nasceu para ser político mesmo não vai agir dessa maneira. Então, C. O político por vocação tem em suas mãos a possibilidade de idealizar e colocar em prática projetos que melhorem a vida de todos. Sim, uma pessoa que assume o papel político e vai exercer ele com verdade, com dedicação, sabe que ele pode ajudar as pessoas e a sociedade a melhorar. Então eu estou acreditando que a C é a verdadeira, gente. D. Os poetas e os políticos por vocação estão muito próximos à medida que sonham os mesmos sonhos. Não. Político deseja uma coisa, poeta deseja outra, jardineiro pensa outra, padeiro pensa outra. Os sonhos são bem diferentes. Todo mundo sonha, mas são sonhos diferentes. E, assim como os poetas, os políticos por vocação só sonham, mas não realizam suas obras. Não. Tem nada a ver. Isso aí foi uma comparação bem errada. Então, número 1, a resposta correta é a C. Que os políticos por vocação têm em suas mãos a possibilidade de idealizar e colocar em prática projetos que melhorem a vida de todos. 2. Segundo o texto, qual a diferença entre o político por vocação e o político por profissão? Lembrando que a gente já viu, né? A gente já falou agora há pouco sobre o político por vocação, aquele que nasce para fazer e fazer bem aquilo que ele se propõe a fazer. E o político por profissão é aquele que assumiu a profissão de político só porque é o que teve, é o que a vida trouxe, alguém foi lá e colocou ele, mas não tá nem querendo saber o que ele tem que fazer ou não nessa profissão, né? Então vamos lá. O primeiro utiliza da sua função apenas para obter benefícios próprios, e o segundo ama e enxerga em sua função a possibilidade de constituir um mundo melhor. Acho que é o contrário, né? O primeiro é esse que ama, e o segundo é o que usa apenas para o benefício próprio. O primeiro tem a possibilidade de mudar a realidade social e o segundo não. Possibilidade, os dois têm. Agora, se quer mudar ou não, é a diferença. O primeiro, ele vai querer, porque esse é o objetivo do político. O segundo, eu já acredito que ele
tem a possibilidade, mas não vai querer, não. É preguiça de fazer isso. O C. Primeiro, vê em sua função a possibilidade de ser útil e ajudar a sociedade como um todo, e por isso o faz amar a sua função. Já o segundo se envolve nessa profissão apenas por ver nela a possibilidade de se dar bem. Sim. O primeiro faz porque ama, porque quer mudar a sociedade, sabe que por meio dessa profissão de político ele consegue tornar o mundo um mundo melhor, deve fazer isso por amor. E o segundo, que é um político por profissão, só tá lá para querer ganhar bem, porque sabe que político ganha um salário bom, consegue pegar uns negócios aí, né, por baixo do pano. Então, a pessoa só vai para política para se dar bem, que a maioria dos políticos que a gente tem são esses, ó. Políticos por profissão. Então a C é a certa. Vamos ver as outras. D. O primeiro se comporta como um gigolô, ao passo que só se envolve com a política para ganhar dinheiro. E o segundo, de fato, como alguém que ama a vocação. E aqui, de novo, o primeiro não seria o gigolô, não. Seria o segundo. E o primeiro é que amaria a profissão. E. Não há diferença. Vírgula. Que não tem aqui. Ambos são corruptos, como todos os políticos, sem nenhuma exceção. Não. No que a gente viu, o político por vocação seria aquela pessoa que justamente iria evitar toda essa visão que a gente tem de corrupção, porque ele faz o que gosta, faz o que ama, e entende que seu papel na sociedade é ajudar ela a melhorar. Então, pessoal, a 2 é a C. Segundo o texto, a real função do político por vocação é cuidar do espaço público. Sim. Cuidar de questões burocráticas? Não. Buscar objetivos que são só do seu interesse? Lógico que não. Roubar e corromper o sistema? Não. Quem tem alguma afinidade com funções técnicas como jardinagem? Não. Cuidar do espaço público. Cuidar do que é nosso, cuidar do que é da nossa população. Trazer coisas boas, benefícios, né? Então a 3, a resposta é a A. 4. Leia atentamente o fragmento do texto. O político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. Então vamos entender primeiro o que quis dizer aqui. O que o autor quis dizer aqui nesse trecho? Ele quis dizer que o político, sabe, aquela pessoa que nasceu para ser político, para ajudar as pessoas, para entrar para a política, para transformar, para tornar a sociedade melhor. Então, essa pessoa, ele é apaixonado pelo grande jardim para todos. Ou seja, ele é apaixonado em ver o mundo, uma sociedade que seja boa para todo mundo. O seu amor é tão grande por isso, por uma sociedade justa, com igualdade, blá blá blá, que ele abre mão de querer ser alguém que vai enriquecer, que vai tornar a sua própria vida melhor apenas. Ele abre mão disso para fazer com que a vida de todo mundo seja boa. Ele não quer entrar para a política para enriquecer, fazer coisa errada e melhorar a vida dele só. Ele quer entrar na política, fazer justiça, buscar melhorias para todo mundo, fazer a coisa certa para todo mundo. E aí o autor fala, do que vale um pequeno jardim se a sua volta está o deserto? Ou seja, para o político, do que adianta ele entrar para a política, fazer tudo de bom para ele e olhar para sua volta e ver a população sofrendo, ver a população passando fome, que é aquilo que a gente muitas das vezes quando vê as notícias, a gente pensa, poxa gente, como que um político tem coragem de desviar a verba de um hospital onde tem criança morrendo, tem pessoas da nossa família morrendo, onde tem muita gente perdendo seus parentes, né? É o que ele quis dizer. Do que vale você entrar para a política só para enriquecer os seus parentes e deixar o resto da população sofrendo,
Sabe? Que tipo de coração você tem, né? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. Então, quem entra para a política de verdade, quem tem a vocação, quem nasceu para ajudar as pessoas na política, ele quer pegar as dificuldades de todo mundo e tentar tentar fazer com que elas sumam, desapareçam, acabem o máximo possível. Beleza. Então a questão 4 que é o quê? Quais são as interpretações corretas desse trecho abaixo? Não. São interpretações corretas desse trecho do texto, exceto. Então, dentre as opções aqui, tem uma que está errada. É função do político, por vocação, lutar contra a desigualdade social. Exato. O político tem que lutar para que todo mundo tenha as mesmas possibilidades, tenha uma qualidade de vida igual. Beleza, que tá certo. O político por vocação busca conquistas sociais que atendam a população como um todo. Exato. O político por vocação, como os demais políticos, busca conquistar apenas para os pequenos grupos sociais que eles representam. Não, esse aqui é o contrário, isso aqui está errado. Então, a C é a resposta, mas vamos ver as outras. O político por vocação é uma pessoa que tem consciência de que um mundo não violento, sem misérias e doenças, só pode ser atingido com uma política que busca atender a todos sem fazer distinção de classe, raça ou crença. Correto. O político por vocação tem como um de seus principais propósitos a busca pela justiça. Exato. Então, como a gente viu aqui, é a letra C a resposta. Ainda segundo o autor do texto, por que muitos políticos por vocação deixam de atuar efetivamente na política? Por ver na política, como ela é feita hoje, a possibilidade de atingir seus ideais. Não. Por não conhecerem os devidos trâmites para ingressar em uma carreira política. Não. Por não ter as devidas qualificações profissionais. Não. Por não querer ser confundido com pessoas que assumem cargos políticos apenas para obter benefícios materiais e favores pessoais. Sim, porque esses cargos não vão lhe proporcionar riqueza e qualidade de vida. Como desde o início dos tempos, né, dos tempos que eu falo do Brasil enquanto país e tal, a gente sempre viu o pessoal no poder, na política, só roubando. Uma pessoa que seja honesta, justa, ela acaba não querendo entrar para a política porque ela não quer se misturar, ela não quer ser vista como um mentiroso, como um ladrão, como uma pessoa injusta. Porque todo mundo fala que quem entra para a política é para roubar. Então, a 5 seria a D, certo? 6. Marque a questão que aponte a correspondência correta entre os órgãos dos três poderes da República e a sua função. Poder moderador. É exercido pelos juízes e possui a capacidade e a prerrogativa de julgar de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Poder Legislativo em determinado país. A gente não falou sobre o trem de moderador, não, hein? Poder Judiciário é exercido pelo presidente, governadores e prefeitos. Possui a atribuição de governar o povo e administrar os interesses públicos, cumprindo fielmente as ordenações legais. Judiciário, hein? Parece que é isso aqui. Vamos ver se é. Poder Legislativo. Compete a este poder a elaboração de leis que estruturam o ordenamento jurídico do Estado e ainda modificá-las ou revogá-las. Legislativo, leis, aqui também está parecendo. Executivo é exercido pelos juízes e possui a capacidade e a prerrogativa de julgar, de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Poder Legislativo em determinado país. Bonito esse aqui, eu também tô achando que é esse. Poder Parlamentar, exercido pelo monarca que não necessita de leis para governar, pois o próprio é a lei. Né? A gente estudou sobre o poder judiciário, legislativo e executivo. Então a gente sabe que é um desses três. Vamos começar pelo executivo. Quem que é o executivo? Aqui o executivo entra o presidente, aquele que coloca em prática
as leis propostas, aquele que tem que observar a sociedade para ver se tudo está sendo cumprido e principalmente fazer acontecer o que a sociedade prega ou busca como objetivo. Então esse executivo aqui, essa definição, ela foi trocada pelo do judiciário, certo? Então por isso que aqui não pode ser nem a B, nem a D. Sobrando o quê? O poder legislativo, que justamente, lembrando para vocês, legislativo, leis, elaboração de leis, lá. Compete a este poder a elaboração de leis que estruturam o ordenamento jurídico do Estado e ainda modificá-las ou revogá-las. Então é no legislativo que a gente vai ver a necessidade de criar leis, buscar pegar os interesses das pessoas, colocá-los na prática. Certo? E aqui, frisando, ó, não seria o judiciário, seria o executivo. Quer ver? Cadê a palavra? Administrar e cumprir. Quem cumpre executa. Então não é judiciário, seria executivo. Então a opção correta, isso a gente tem que estar bem atento para não errar nas provas, é a C, legislativo. Leis, criar leis, colocar em prática ou excluí-las. Quais são os problemas enfrentados por um país que implementa um modelo de democracia indireta, representativa? Corrupção, já que o fato de todos poderem participar da política diretamente dificulta o controle dos gastos públicos. Representatividade, pois os candidatos eleitos para nos representar podem ter atuação não condizente com o que prometeram antes de ser eleito. Corrupção, pois já que todos participam efetivamente do processo, seria muito difícil juntar todas as pessoas em um local e computar seu voto. Representatividade, já que todos participaram do processo diretamente no consenso para se tornar uma decisão séria bem mais difícil. Volta diretamente no consenso para se tomar uma decisão séria. Opa, gente do céu, ó o português. Representatividade, já que todos participariam do processo diretamente no consenso para se tomar uma decisão seria bem mais difícil. Saiu. Ó, vamos voltar lá. Opa. Aqui é onde que a gente viu sobre democracia direta e indireta. Cadê? Acho que aqui no texto não vai ter. Mas, vamos lá. Quando a gente fala de democracia indireta, que é a democracia representativa que eles colocaram aqui, é quando os nossos ideais, quando os nossos objetivos para uma sociedade justa, igualitária, onde o meu direito, o meu desejo como cidadão seja mantido, seja respeitado, mas também levando em consideração que o outro também tem que ter esse mesmo direito de ir e vir, e que o meu direito não pode bater ou não pode prejudicar o do outro, a gente está vivendo uma democracia indireta. E aí, quais que seriam os problemas, então, numa sociedade desse modelo, que a gente poderia encontrar? Corrupção, a gente poderia encontrar, já que o fato de todos poderem participar da política diretamente dificulta o controle dos gastos públicos. Não, se a democracia é indireta, não tem participação de todos. Não é o povo diretamente que vai lidar, né, com todos os processos.
São os representantes. Então, aqui está errado. Representatividade, pois os candidatos eleitos para nos representar podem ter atuação não condizente com a que prometeram antes de ser eleito. Corrupção, pois já que todos participam efetivamente do processo, seria muito difícil juntar todas as pessoas em um local e computar seu voto. Na prática, a gente consegue fazer isso. Representatividade, já que todos participariam do processo diretamente no consenso para se tomar uma decisão, seria bem mais difícil. A união da vontade de todos nos facilita a seleção de uma pessoa que pode, em grande parte, atender as necessidades de todos, certo? Então a representatividade não deveria ser uma dificuldade, porque quem é eleito deveria atender as demandas de todos, por mais que tenha diferenças, e não puxar sardinha para um grupo ou outro, certo? Então, a gente poderia colocar aqui que a opção mais correta seria a B. A gente eleger alguém que no final promete, mas lá na hora não cumpre nada do que a gente falou. Beleza? Então vamos lá. Semana 2, nós também falamos aqui de cidadania, participação, política, regimes políticos, blá, blá, blá. O que nós temos de atividades? Nós temos aqui na atividade 1, que é uma atividade meio que opinião pessoal, né? Então vocês têm que ler isso aqui e falar um pouquinho com a palavra de vocês o que é cidadania. Peço para que vocês façam no caderno, porque não vai caber aqui na folha. Porque além dessa, temos outras aqui, ó. Questão 2. O último parágrafo do texto, a conquista da cidadania, um processo de expansão, diz o seguinte, aí tem aqui. A partir desse parágrafo, reflita e explique por que a exclusão social, o preconceito, a pobreza ou o fato de ter alguma deficiência física impede que algumas pessoas exerçam sua cidadania. Para você, na sua perspectiva, por que uma pessoa que, por exemplo, tem uma deficiência física, é negro, ou seja pobre, não tem acesso a uma internet, alguma coisa assim, por que para essas pessoas fica mais difícil exercer a cidadania? Cidadania é um direito que todo mundo tem de, por exemplo, ir e vir, de ter uma educação de qualidade, de votar. O que vocês acham que isso dificulta? Para a gente poder votar, a gente tem que ter um acesso à informação antes. A gente precisa conhecer, saber sobre política. O que é? A gente precisa ter uma condição de ir até o lugar que a gente precisa votar. Explica para mim aí, o que vocês acham? E 3. Quais as formas de expandir nossa cidadania atualmente? Como garantir que todas as pessoas tenham direito a votar, a mudar o destino do seu país, a garantir direitos para você e para outras pessoas? Como que a gente poderia tornar a nossa sociedade melhor para todo mundo? Como que a gente poderia fazer com que todas as pessoas participassem, mesmo que algumas pessoas tenham certas condições e outras não? Escreve no caderno, beleza? Então, essas atividades eu não vou corrigir nesse momento porque são muito pessoais. Então, depois vocês tiram foto, mandam para mim e a gente analisa em conjunto, beleza? Então, agora vamos para a semana 3, vamos para o conteúdo da semana 3. E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para semana 3. Para o conteúdo. Nós vamos ver aqui o que a gente tem para estudar. A gente viu aqui, ó, gente, pessoal, a gente viu na semana 1 política. No outro patch a gente já tinha visto sobre política, a importância de estudar política. O que a gente vê na política, o que se pratica, o político,
digital, semana 2, cidadania, alguns direitos, deveres. Semana 3, a gente vai continuar vendo sobre política, de cidadania, direitos. Mas a gente vai entrar numa questão que nos dá aqui, 3 páginas. Que parece ser simples, mas ao mesmo tempo ela é muito forte. E ela divide opiniões. A gente pode colocar que o tema é justamente isso aqui, que está como título nessa primeira parte da semana 3. Por que a mídia é considerada o quarto poder? Por que quarto poder? A gente tem legislativo, judiciário, executivo. A gente tem quem cria leis. A gente tem quem fica de olho para ver se a sociedade está executando essas leis, se está respeitando essas leis, se elas precisam se tornar mais severas, se a gente precisa de mais punição. Fica ali de olho para colocá-las em prática. Nós temos o executivo, que é a parte de quem fica na linha de frente, quem faz com que as coisas aconteçam, com quem ajuda a verificar se está tudo correndo bem, se a gente precisa mudar alguma coisa. O executivo é quem representa a vontade desse povo que elegeu, né? Elegeu, que pediu as leis, que pediu mudanças, que pediu benefícios, que pediu alguma coisa, que espera alguma coisa da sociedade. São 3 poderes. O Brasil funciona assim. Existiria alguma outra força, fora essas 3, que seja tão influente na política quanto qualquer uma dessas 3 forças? Ou até mais do que elas todas juntas? A gente vai ver sobre a questão da mídia. A gente vai ver a questão de quanto que a televisão, o acesso à informação, que informação que a gente tem acesso, como que tudo isso tem a ver e influencia nas nossas escolhas políticas. Nessa parte aqui do texto, vocês vão ler, vocês vão buscar entender, né, o que ela tem a trazer de informação para vocês. Aqui a gente vai ter falando um pouquinho sobre a participação na prática da mídia na criação, na geração de situações que favorecem a eleição de tais políticos e desfavorecem outras. A gente vai ver como que isso já aconteceu no Brasil, a gente vai ter uma análise mais prática da coisa. Aqui a gente vai para explicação, no geral, no contexto geral, de por que acontece essa influência da mídia. Então, por quê? A televisão, o rádio, o jornal, a revista, os blogs, as redes sociais, tudo isso faz parte de uma coisa que a gente chama de cultura de massa. Elas fornecem uma série de informações, uma série de ideias, uma série de valores que a gente leva como aquilo que é importante para a gente saber. É por meio dessas mídias que a gente vê o que está rolando no momento. Qual que é a informação que todo mundo tem que saber. O que está rolando, o que está acontecendo no mundo. O que está na tendência, o que não está, o que saiu da tendência. O que eu tenho para fazer hoje, né? Tem gente que até chega a esse ponto, né? Devido à carreira profissional ou qualquer outra coisa. A mídia me falando o que eu tenho que fazer. O que eu consigo fazer hoje, o que eu não consigo.
Qual investimento que eu posso fazer e que não é arriscado? A mídia, ela toma um espaço de decisão na vida das pessoas, ao ponto de, em muitos casos, determinar o futuro, a opção que as pessoas vão tomar, as escolhas que a gente vai assumir. De certa forma, isso faz com que a gente pense igual, né? Isso faz com que a gente fique padrãozinho demais. E isso a gente chama de cultura de massa. Essa cultura de massa é esse modelo, é esse exemplo de coisas que a gente tem que fazer, escolher, optar, mudar, esquecer, seja o que for, no nosso dia a dia. Só que isso não é compartilhado levando em consideração a minha vida, as minhas experiências, o que eu tenho ou o que eu não tenho. Isso é uma coisa que é jogada para todo mundo e onde todo mundo, do seu jeito, busca tentar seguir, dar seus pulos. Se sair, isso é uma coisa meio idiota, mas vamos imaginar. Se falar assim, que uma pesquisa saiu e dizem que as pessoas que têm um cabelo loiro e vão para as entrevistas de emprego com uma daquelas camisetas, sabe? Polo, que tem um cavalinho aqui, sabe? É daquela marca? Então, todo mundo que é loiro e vai com uma camiseta verde, daquele cavalinho, daquela marca famosa lá, quando chega na entrevista, quando passa pelo processo de entrevista, as pessoas sempre conseguem a vaga quando elas têm cabelo loiro, camisa verde com aquela marca do cavalinho, da Polo lá. A gente cria um sentimento onde as pessoas vão acreditar. Nossa, então eu não fui contratado porque... Ah, não, então agora eu já sei, na entrevista de amanhã, vou pintar meu cabelo de loiro, vou comprar uma camisa verde daquela, nem que seja falsificada, porque aí vai dar certo pra mim. Aí eu vou conseguir um serviço, porque, nossa, tá difícil aqui em casa. Cultura de massa, a mídia, faz a gente acreditar nessas coisas que às vezes são bobas, às vezes não são tão bobas assim. Às vezes pra gente faz muito sentido, igual a China, nessa questão do coronavírus. Muita coisa vem rolando, né? E aí, em algumas mídias, porque nunca dá pra saber o que é fake news, o que realmente foi um estudo, o que só foi opinião que alguém deu, né? Fala-se que a China tem muita culpa nesse negócio do corona, porque lá eles comem bichos peçonhentos, bichos estranhos, e é um costume deles, e aí isso gera muita doença, e isso chegou até aqui, e a gente não come esses bichos, e a gente tá sofrendo por causa desses chinês que é nojento, porque come minhoca, come cobra, come cachorro, come rato, come tudo. A mídia passa isso. A mídia pega esse valor cultural chinês e transforma em algo que é bom ou ruim, conforme o interesse deles. E joga isso de volta para nós, tentando passar uma mensagem. Às vezes, mesmo que não fique ali, ó, bem na cara, mas fica meio assim, sabe? Entre as letras. E aí o que a gente entende dessa mensagem? O que a gente capta? Que, nossa, o problema desse corona no mundo inteiro é deles. Desse povo nojento, desse povo esquisito. Nossa, tem que acabar com esse povo dos olhos puxados. Não é cada coisa que eles fazem, hein? Não, a culpa é deles mesmo. Nossa, e agora? Tá, a cultura de massa é isso. São essas informações que chegam até a gente com uma intenção, com uma função e que alguém pensou. Geralmente, os donos das emissoras, eles elaboram a grade de programação, eles escolhem o que vai para a rede. Só que não são só eles. Tem muita gente que tem vontade de fazer com que a sua marca
seja conhecida, gere lucro. O que elas vão fazer? Vou bater lá na emissora do SBT, exemplo, porque lá o pessoal assiste mais o programa do fulano em tal horário e o meu produto tem tudo a ver. O meu produto é justamente para essa faixa etária, para esse grupo, então eu vou promover publicidade nesse programa, vou lá negociar. E aí chega lá no programa do fulano, dessa emissora, e ele vai falar, nossa, compre, é ótimo, vai mudar sua vida, né? E aí nisso, a gente começa a criar um costume, quem assiste, nossa, eu vou comprar, porque aquilo, tal, tal. Vai gerando uma opinião, né? E não é com relação só ao produto, a gente vê propaganda, a gente vê jornalismo, né? Telejornais que dão a sua opinião, mas são opiniões que às vezes nos fazem pensar um certo caminho e não o outro, né? E é daí que surge o que a gente fala de cultura de massa. A cultura de massa ela é construída, ela é produzida por uma indústria cultural. O que é isso? Indústria cultural? Existe uma indústria que produz cultura? Como assim? A gente vai entender o seguinte. Por exemplo, Hitler, ele acreditava e ele fazia as pessoas entender que brancos, que ele chamava de raça ariana, brancos, fortes, olhos claros, cabelo liso, tinha uma formação genética excepcional, exclusiva, que poderia trazer para o futuro da humanidade uma humanidade perfeita, de gente bonita, de gente forte, de gente inteligente. Porque ele fez as pessoas acreditarem que brancos aprendem mais, são mais inteligentes do que os negros, ou os mulatos, ou os amarelos. De que isso é passado geneticamente, então se um branco tivesse um filho com outro branco, o resultado seria uma criança branca com todas essas características. E tudo ele justificava por meio desses aspectos do que ele julgava ser o certo. Nesse momento, a gente pode dizer, por exemplo, que Hitler estava criando uma indústria cultural no sentido de que de fazer com que as pessoas acreditassem de que se você é branco, você é superior, cara, você tá no topo. Não deixa nenhum negro ou qualquer pessoa de outra cor te colocar para baixo, que você é superior. E você é que tem que dominar, e você tem que eliminar esse povo para nossa sociedade ser limpa. Uma sociedade bonita, uma sociedade forte. E assim ele foi criando valores que para a grande massa, a grande parte da sociedade dele, que era branca, loira, bonitinha, aquilo começou a passar a ser verdade. E por isso que a gente teve uma grande experiência, né, de genocídio, matança de gente que eram mortos por questão só física, de ideia, deficientes físicos, pra quê? Não servem pra nada. Se a gente tiver uma guerra, a gente precisa de alguém que seja 100% saudável. E aí matava os deficientes físicos. E aí pessoas que tinham visões religiosas diferentes, esse povo com essas ideias esquisitas, que acredita em vários deuses, que acredita em... Não. Cristianismo é a base, então é isso que tem que ser. Quem pensa diferente, elimina. Então, por exemplo, essa questão histórica que a gente sabe que a humanidade viveu.
perante a prática de Hitler, a gente consegue enxergar como que se cria uma indústria cultural, ou seja, o que é certo, bonito, o que tem que ser cultivado na nossa sociedade. A gente cria isso, ou algumas pessoas criam, ou uma pessoa, ou algumas pessoas colocam na nossa cabeça que tem que ser isso, e a gente vai reproduzindo, seguindo aquilo, sem duvidar, sem questionar. E aí se cria uma cultura de massa. Por que cultura de massa? Massa é porque são muitas pessoas. Massa, povão. Cultura, valores, tradições que a gente segue. Então, uma cultura do povo. Uma cultura, mas não é do povo no sentido de tradições e valores, igual o sertanejo que eu falei no vídeo anterior e tudo mais, né? Do povo da fazenda, essas coisas. Mas é uma cultura de povo no sentido de eu tô no poder. Se todo mundo pensasse de tal forma, agisse de tal maneira, acreditasse que sua vidinha tá boa, ficaria mais fácil para mim controlar essas pessoas. Então vamos hipnotizá-las, vamos controlá-las, mas como? Hipnose não funciona para todo mundo. Colocar uma fórmula mágica na comida desse povo também não tem como, não existe fórmula mágica. Então vamos começar a criar conceitos, vamos começar a criar motivos para essas pessoas brigarem entre si, acreditarem em coisas que às vezes não tem nada a ver, mas só para elas não ficarem focadas em mim e começarem a se odiar. E aí eu vou começar a dizer que certas coisas estão certas e outras não. E aí o pessoal que eu quero vai ficar do meu lado, os que eu não quero vai acabar sendo oprimido e vão acabar morrendo nessa história, e não vai ser por minhas mãos, então ninguém vai me culpar. Sabe, essa coisa meio maquiavélica, essa coisa que parece ser meio louca, muitas das vezes acontece, sabe? A gente não percebe. E as mídias têm grande participação, por isso que aqui ó, a gente fala, seria a mídia um quarto poder dentro do nosso sistema político? Será que a mídia, a televisão, o jornal, o rádio, a internet, ela tem o poder de, por exemplo, determinar quem vai ser o nosso presidente? Na política brasileira, a gente já percebeu que sim. Por exemplo, Lula, ele foi eleito por causa da imagem que foi constituída dele. Se ele era bom, se não era, não estou aqui para julgar. Mas quando a gente, todo mundo, se você gosta dele ou não, não importa. Mas se vocês lembrarem da época da eleição, de quando se falava de Lula, Dilma, o que vem na cabeça? Qual que era o slogan? O que eles falavam muito? Eles pegavam a imagem do Lula e da Dilma, falavam muito do povo. Porque o Lula foi um metalúrgico. Ele foi do povão. E agora ele pode ser um presidente que vai ajudar você, que faz parte do povão, que é simples, que nasceu no Nordeste, que a vida foi sofrida, mas agora vai chegar a sua hora. Coloca o Lula lá no poder que ele vai lutar pelos seus direitos. Aí depois veio a Dilma, continue, mantenha o PT, mantenha o Lula, a Dilma no poder, que você que é pobre, você que não tem condições, vai ser ouvido, você vai ganhar direitos. Se a gente for pensar, tá vendo como que a publicidade levanta a imagem de alguém? Mesmo que seja mentira, na base da mentira, mesmo que seja na base de algumas verdades e outras mentiras, é um quarto poder, a gente poderia dizer? Talvez, né? E da mesma forma, por exemplo, o Bolsonaro. Muita gente diz que ele foi eleito, por exemplo, que ele foi eleito sem o uso de mídias, assim, os tradicionais comerciais, né? Aquelas coisas todas que os políticos investem para poder ser conhecidos e ouvidos. Muitos falam que a eleição dele foi conquistada por meio do WhatsApp e do Facebook.
pela divulgação da sua imagem, de vídeos. Ele fez uso da mídia para o povo conhecer ele, para o povo ver que ele é próximo, para ele mostrar que ele poderia ser o herói que salvaria o país do buraco que ele estava. E um herói, para a gente identificar alguém como herói, a gente tem que gostar dessa pessoa. A gente também tem que ver que ela é gente como a gente, que ela sofre pelas coisas que a gente está sofrendo, mas que é alguém que abriu mão do seu para salvar o que é nosso. E aí foi se constituindo essa imagem, né? Não sei se Lula, Dilma, Bolsonaro, seja quem for, é bom ou ruim, se são pessoas dignas ou não dignas. Mas o que eu queria que vocês entendessem é, viu como que a mídia... Se eu quiser fazer com que vocês acreditem que eu sou uma boa pessoa, eu vou procurar fazer propaganda de coisas boas minhas. Eu vou procurar falar coisas boas minhas. Eu vou pedir para quem for falar sobre mim, falar coisas boas de mim. E isso pode ser tão forte que vocês queiram que eu seja diretor da escola, presidente do Brasil, sei lá. Mas se forem ditas coisas ruins sobre mim, coisas negativas, pode ser que eu nunca consiga nem viver em paz. Todo mundo vai querer me matar. Mas o que a gente sabe é que as pessoas têm seus dois lados, né? Todo ser humano tem lado bom e ruim. O problema é a mídia ter o poder de fazer a gente acreditar naquilo que ela quer e colocar a gente numa caixinha. Então, quando a gente vai falar aqui, ó, sobre cultura de massa, indústria cultural, novas tecnologias, identidade, a gente vai passar por essas questões e é isso que o texto quer discutir quando fala quarto poder. A mídia, a televisão, o jornal, ela tem influência na população? Ela determina o rumo de uma sociedade? Ela determina quem está contra quem? Ela pode determinar em quem vai dominar o país na próxima eleição? A mídia, se ela quiser, ela pode gerar um novo impeachment? A mídia, se ela trabalhar com esse intuito, ela pode fazer com que a gente seja mais unido, respeitar mais as pessoas? A mídia pode fazer com que a sociedade melhore, transforme, piore, que a gente faça guerra um contra o outro? A mídia, YouTube, Facebook, Instagram, blog, o site da UOL, do Terra, do Google, TV Globo, SBT, Record, a Folha de São Paulo, Veja, a revista da Tititi de fofoca, Rádio Sete Colinas, Zebu FM. Isso tudo aí que se chama mídia, eles têm esse poder de influência? Eles têm esse poder de fazer com que a gente acredite em certas coisas ou pessoas? É sobre isso que essa parte da semana 3 vai falar. E é um pouquinho sobre essas coisas que vocês vão estar respondendo na semana 3 aqui nas atividades. Eu quero que vocês façam essas atividades, que são todas abertas, ó. O que é cultura de massa? O que é indústria cultural? Como surge a indústria cultural? Os hábitos, como que isso influencia? Utilizem esse texto para vocês encontrarem essas respostas. Pesquisem. Caso tenha dúvidas sobre as pesquisas, me chamem para verificar se está tudo certo. Se vocês estão pesquisando no lugar correto. Respondam. Essas que estão abertas a gente vai deixar para quando a gente voltar eu poder ver, ou vocês podem me mandar por foto para que a gente acompanhe e veja que vocês estão fazendo tudo certinho, certo? Ok? Na próxima semana vai ter um novo vídeo. Qualquer dúvida me chamem no grupo, me chamem no privado. A gente vai tirando dúvidas, a gente vai discutindo, certo? Pesquisem, leiam, busquem no livro. Lembrando que isso aqui é só um suporte para as aulas que vocês já têm.
por meio da TV Minas, um suporte para o conteúdo da PET. Mas no que a gente precisar, no que vocês sentirem necessidade, a gente vai criando mais conteúdos. Certinho, pessoal? Então, estudem, leiam direitinho. À medida que for fazendo atividade, vai avisando aqui pro tio, pra gente ir contabilizando para ver quem tá acompanhando. Beleza? Então, forte abraço. Se cuidem. Álcool em gel, máscara. Rezem pra gente poder voltar a se ver logo. Beleza? Até mais, pessoal. Isso é tudo, pessoal.